Olá, hoje a gente vai dar uma olhada de perto nos argumentos de um livro chamado Falsas Profecias e Revelações Adventistas. Basicamente, é um material que faz uma análise bem crítica da Ellen G. White, sabe? Aquela figura central para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o nosso papel aqui é simples, vamos só resumir os pontos que essa fonte levanta de uma forma bem neutra. Então, vamos direto ao ponto. A grande pergunta que esse texto coloca é a seguinte: Ellen G. White foi de fato uma profetisa com inspiração divina? Ou será que tem outra explicação para tudo que ela viveu? Tipo, o contexto da época, a situação da saúde dela, enfim, é essa investigação que a gente vai acompanhar passo a passo. Bom, para começar, a gente precisa ter uma ideia do tamanho da importância da Ellen G. White. Para os adventistas do sétimo dia, ela não é só uma figura histórica, uma fundadora. Não. Os escritos dela são vistos como uma fonte de orientação divina mesmo, quase como um complemento às escrituras. E o respeito pelos textos dela é uma coisa, assim, impressionante. São chamados testemunhos. E, segundo a fonte que a gente está analisando, eles são tratados como se fossem mesmo uma extensão da Bíblia. A própria Ellen White dizia que era Deus falando através dela. Então, para os seguidores, bastava citar um trecho dos escritos dela que pronto, era o fim da discussão. O martelo estava batido. Beleza. A primeira linha de argumento do autor é botar Ellen G. White em um contexto mais amplo. A fonte sugere o seguinte: se a gente der um passo para trás e olhar a história, vamos encontrar umas semelhanças bem curiosas com outras figuras religiosas que também diziam ter esse tipo de contato divino. Dá uma olhada nessa comparação. O autor aponta para figuras como Swedenborg, que dizia ter visões e escreveu um monte de livros inspirados. Aí tem a Anne Lee, dos Shakers, que também falava em visões e testemunhos. A Joanna Southcott, que juntou mais de 100 mil seguidores com suas profecias. E, claro, o Joseph Smith, dos Mormons. A ideia do autor, ao colocar todos eles lado a lado, é mostrar que parece existir um padrão histórico aqui. E aqui vem o pulo do gato do argumento. O autor diz que aquela defesa mais comum da Ellen White, sabe? De que a vida dela era pura, que os escritos tinham um tom moral super elevado. Bom, isso também poderia ser dito sobre outras figuras, como a Anne Lee. Os seguidores dela, os Shakers, eram famosos pela honestidade. Então a provocação é, se esse critério serve para validar a Ellen White, por que não serviria para validar os outros também? Ok, agora a análise vai direto ao coração da questão. Os próprios escritos de Ellen G. White. É aqui que o autor apresenta o que ele considera as maiores evidências contra a origem divina desses textos. Olha só, são basicamente 4 acusações bem sérias. A primeira, plágio. A alegação é que ela teria copiado trechos de outros autores sem dar o crédito. A segunda, a influência do marido dela, James White, que, segundo a fonte, metia o dedo nos manuscritos e sugeria mudanças. Terceiro, o uso de editores para, digamos, lapidar a escrita. E, por último, a acusação de que trechos que se tornaram inconvenientes com o tempo foram simplesmente apagados das edições mais novas. E esse exemplo aqui é perfeito para ilustrar esse último ponto. De um lado, o texto original de 1849, que fala das conversões depois de 1844 de um jeito bem negativo, bem sombrio. Do outro lado, a versão de 1882. Repara como, segundo o autor, a parte mais pesada simplesmente sumiu. A ideia é que essa mudança foi feita para alinhar o texto com a nova doutrina da Igreja, que agora dizia que as conversões ainda podiam acontecer. 63.720. O número é gigante. Segundo a análise que o autor fez de uma republicação dos testemunhos de 1885, esse seria o total de alterações de palavras em apenas 4 volumes. Para ele, um número como esse simplesmente não bate com a ideia de que cada palavrinha ali foi inspirada por Deus, né? Bom, depois de analisar os escritos, o autor parte para outro pilar de qualquer profeta. As profecias, claro. A análise aqui vai ser em cima de previsões específicas que, segundo a fonte, não se concretizaram, ou seja, falharam. Mas calma, antes da gente ver as profecias em si, tem um conceito-chave para entender: a tal da doutrina da porta fechada. O autor explica que essa era uma crença central lá no comecinho do movimento adventista, e que a própria Ellen White teria confirmado isso em suas visões. A ideia era basicamente que, depois do famoso Grande Desapontamento de 1844, a porta da salvação tinha se fechado para quem estava fora do grupo. E essa linha do tempo mostra alguns exemplos que o autor usa para argumentar que as previsões falharam. Por exemplo, uma visão sobre a escravidão que não previu o fim dela. Outra, de 1849, dizendo que faltavam só alguns meses. E também as previsões sobre a Guerra Civil Americana.
O autor argumenta que elas pareciam mais um reflexo do pessimismo daquele momento do que uma revelação, porque, no fim das contas, a nação não caiu e a escravidão, como a gente sabe, foi abolida. Ok, então depois de questionar os escritos e as profecias, o autor apresenta uma explicação completamente diferente para as visões da Ellen White. E aqui a gente sai do campo da teologia para entrar de vez na área da medicina e da psicologia. A tese do autor é que a experiência dela não era nem divina, nem uma farsa. Seria, na verdade, o sintoma de um problema de saúde já conhecido na época e que teria sido ativado por um acidente bem grave que ela sofreu quando era criança. O autor basicamente monta uma linha do tempo dos acontecimentos. Tudo teria começado com aquele acidente na cabeça, aos 9 anos. Segundo ele, isso deixou o sistema nervoso dela muito frágil. Aí, anos mais tarde, toda aquela agitação e fervor religioso do movimento adventista teriam funcionado como um gatilho para essa condição que já existia. E o resultado disso seriam os transes, que ela e os seguidores entenderam como visões de Deus. E para dar mais peso a essa hipótese, a fonte pega descrições de livros de medicina da época sobre o que eles chamavam de histeria, catalepsia e compara com o que era relatado sobre a Ellen White. Por exemplo, as visões aconteciam mais em público, a pessoa parava de respirar durante o transe, acontecia mais com mulheres jovens, até o tipo de visão, sabe? Com anjos e o céu. Tudo isso, segundo o autor, bate direitinho com o diagnóstico médico da época e não necessariamente com algo sobrenatural. E chegamos à conclusão do texto. Depois de passar pela história, pelos textos e pela análise médica, o autor dá o seu veredito final sobre o legado e o impacto da Ellen G. White. E o veredito é bem direto, sem rodeios. O autor classifica as visões como uma ilusão sincera talvez, mas ainda assim uma ilusão, não algo divino. E ele argumenta que essa ilusão se tornou a base para um sistema religioso que ele vê como muito controlador, com regras rígidas sobre dieta, roupas e a vida pessoal das pessoas. A fonte também chega a afirmar que ela teria enriquecido com a venda dos seus livros inspirados. E para fechar, o autor deixa essa frase no ar. Ele basicamente coloca os adventistas que usam os textos da Ellen White para interpretar a Bíblia no mesmo grupo de outras religiões que também têm algo a mais além das escrituras sagradas. Ele não dá a resposta, mas deixa a pergunta para a gente pensar. Qual é o papel, ou quem sabe até o perigo, de se ter a Bíblia e algo mais? E é com essa reflexão que a gente encerra a nossa análise dos pontos levantados por essa fonte.